Gênesis 1, versículo 9. Vamos ler. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e aparecera a porção seca, e assim se fez. Para esta porção seca deu nome Deus de terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Amém, irmãos? Então nós vamos começar, a partir desse versículo aqui, discorrer mais um pouco para frente, sobre o tema proposto já desde o domingo passado. Domingo passado eu comecei a falar sobre atitudes. Então, nos domingos que vão nos seguir, nós vamos falar sobre o mesmo tema. E vamos abordar algumas noções sobre esse tema e algumas coisas importantes sobre a atitude que o crente precisa ter durante o seu dia a dia, durante a sua vida. E quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 9 em diante, até onde nós lemos, é o momento que Deus, formando o mundo, ele forma a terra seca. E depois de formar essa terra seca, separar a água da terra e dar forma a essa terra seca, ele dá uma ordem para a terra e diz para a terra: produza vida. E após Deus dizer para a terra: produza vida, a terra começa a de si mesma produzir vida. A terra produz a vida. Mas Deus diz isso para a terra, uma ordem: produza terra alguma coisa, relvas, plantas, que deem sementes, que deem frutos, e nós vemos isso daqui. Mas eu quero lhe fazer pensar um pouco. Se nós pararmos para pensar e responder uma pergunta: onde estava o poder de produzir essas plantas? Houve a produção, não havia plantas, depois houve plantas, houve flores, houve frutos, houve sementes. Mas onde estava o poder para fazer isso? Entenda? Eu vou explicar o que eu quero dizer aqui com esse poder. Quero apenas que você raciocine um pouco. Se nós pararmos para pensar, é lógico que tudo vem de Deus e por Deus. Mas quando Deus criou a terra, quando Deus fez a terra seca, automaticamente Ele já colocou na terra a força necessária para que a terra produzisse a vida. Amém, irmãos? Amém. Então, onde estava a força para produzir a vida? Na própria terra. Amém? Na própria terra estava a força, a essência que iria florescer, que iria produzir, que iria gerar alguma coisa. Já estava na terra. A terra tinha esse poder de produzir. Por quê? Porque Deus já tinha colocado sobre a terra esse poder quando Ele criou a terra. A terra somente não havia ainda produzido. Ela tinha o poder de produzir, mas ainda não havia produzido. Agora, por que a terra não havia produzido, já que ela tinha o poder de produzir? Por que a terra não gerou vida, se nela estava já colocado o poder para gerar vida? Porque ainda não havia sido dada uma ordem vinda de Deus. Porque ainda não havia sido liberada uma palavra do céu sobre a terra. Amém, irmãos? Por isso a terra ficou parada, sem gerar nada, sem florescer nada. Porque estava esperando o céu falar sobre ela e para que ela pudesse começar a produzir alguma coisa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Tem alguém vivo aí? Diga aleluia! Havia poder de produzir na terra, mas não havia ainda a atitude da terra para produzir. A terra tinha poder, mas estava estagnada. A terra tinha a força, mas estava parada. Ela poderia criar diversas florestas, uma biodiversidade magnífica, mas nada havia sido criado ainda. Se você vai, por exemplo, na floresta amazônica, você chega lá e fica abismado quando você descobre todos os tipos de vegetação que existem ali. E tudo aquilo foi criado na terra. Tudo aquilo foi criado pelo poder gerador que estava inserido dentro da terra. Mas a terra não havia produzido nada. O poder de gerar toda uma Amazônia, todo um ecossistema,
parado, estava estagnado na terra, porque ela não tinha tido ainda uma atitude para produzir tudo aquilo que ela tinha capacidade de produzir. E tudo isso porque faltava uma palavra de ordem vinda de Deus, vinda do céu, para que a terra passasse a produzir. Amém? E aqui nós podemos raciocinar o seguinte: não é simplesmente o que eu tenho, o que eu sei e o que eu posso, é o que Deus quer que eu faça que vai valer a pena. Amém, irmãos? Você pode ser tudo, saber de tudo e ter tudo, mas se Deus não lhe instruir, se Deus não lhe conduzir, se Deus não der uma palavra de ordem, se o céu não se abrir e falar alguma coisa para você, você não pode produzir nem fazer nada, porque o céu não ordenou nada para você ainda. Amém, irmãos? Amém. Você e eu, por mais capacitados, por mais inteligentes, por mais instruídos que sejamos, precisamos entender o que Deus quer para nós. Ah, eu sei fazer isso, mas Deus mandou você fazer isso? Não, então não faça. Ah, eu posso fazer aquilo. Deus mandou você fazer aquilo? Não, então não faça. Você pode saber fazer, mas se o céu não mandar você fazer, não faça. Espere Deus ordenar sobre a sua vida. Espere Deus dizer sobre você o que Ele quer que você faça. Aí sim, todo o potencial que está em você poderá ser liberado para o melhor entre as pessoas, para o melhor entre as nações, para o melhor na sua família, para o melhor de todas as pessoas que estão ao seu redor. Diga amém por isso. Amém. Se o céu ficar calado, eu preciso ficar parado. Se a palavra não for liberada, irmão, eu tenho que ficar estagnado, esperando, com os meus ouvidos atentos. É agora, Deus? É não, então tá bom, vou ficar parado. É agora? É não, vou ficar parado. É agora? É. Ah, agora eu vou e vai. Se o céu não falar, irmão, eu tenho que ficar esperando o céu falar. Se o céu não ordenar, se a palavra não ordenar, eu não posso tomar uma atitude. Eu não posso correr, eu não posso ir avante. Enquanto a palavra não der uma ordem, eu tenho que ficar calado e esperando as coisas acontecerem. As nossas atitudes devem ser geradas conforme a palavra de Deus. As nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes devem ser planejadas e executadas conforme o que a palavra de Deus me direcionar, conforme o que a palavra de Deus me orientar, conforme o que a palavra de Deus me disser. Se eu ouvir a palavra de Deus me conduzindo e me guiando, então eu posso seguir avante, porque ela me deu uma direção. Diga amém por isso. Amém. Abra na sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. João 1. Quem está entendendo até agora, diga glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais uma vez, a primeira parte diz que no princípio era o Verbo. Aqui, quando ele fala esse verbo, quando você continuar a leitura do capítulo 1 de João, você vai descobrir que esse verbo é Cristo falando, é Cristo, a palavra viva, encarnada, tabernaculada sobre a terra. Essa palavra verbo, logos vivo de Deus, é o próprio Cristo, o Criador de todas as coisas, é a palavra. Cristo é a palavra, é o verbo vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Amém. Então, nós podemos parar e entender algumas coisas. Por exemplo, se nós falamos de verbo, trazendo para o português, eu sei que está escrito em grego original, mas vamos trazer para o português. Quando nós falamos sobre verbo, nós falamos sobre ação, sobre atitude. Por exemplo, quando você forma uma palavra, uma frase, melhor dizendo em português, no meio dessa frase tem que ter um verbo. Senão não tem lógica, né, Galera? Não tem lógica. Minha professora, vai lá, se você formar uma frase que não tem verbo, ficou sem ação, porque o verbo é o que dá o movimento, o verbo é o que faz gerar, o verbo é o que dá a atitude, é o verbo. Então, se nós pudermos aqui pensar um pouco, então na minha vida, o que vai me fazer movimentar é a mesma coisa, é o verbo vivo, é a palavra de Deus. A minha atitude deve ser seguida por essa palavra ordenada pelos céus. Diga aleluia.
A palavra de Deus, o Cristo, Logos vivos, é esse o verbo que gera uma ação. E não existe ação sem verbo, e eu não posso agir sem a palavra. Da mesma forma que eu não formo uma frase sem verbo, ou seja, eu não posso agir se o verbo não estiver. Quando eu falo corra, é verbo. Quando eu falo pule, é verbo. Quando eu falo cala a boca, é verbo também calar. Então, se eu não tenho um verbo, eu não tenho ação. Se eu não tenho a palavra de Deus, não existe ação certa, não existe ação correta. Então, a palavra precisa ser o meu guia, o guia das minhas atitudes e das minhas escolhas. Diga amém. Amém. A palavra sempre irá direcionar as minhas atitudes. A palavra sempre irá regulamentar a minha vida, as minhas escolhas. Aí a gente não entende por que a gente faz as coisas, às vezes se dá mal no que faz. Por quê? Porque eu não esperei o céu falar. Por que eu faço as coisas e as coisas dão errado? Às vezes, porque o céu falou, mas eu não escutei, ou eu fiz sem escutar os céus. A palavra não me orientou, a palavra não deu uma ordem, a palavra não me direcionou, mas eu, na minha ânsia, no meu jeito, sabe tudo de ser, na minha vontade de querer que as coisas aconteçam de forma imediata e urgente, eu vou e faço do meu jeito e quebro a cara do meu jeito, ou melhor, quebro a cara daquele jeito. Por quê? Porque eu não escutei a palavra, porque eu não escutei a ordem, porque eu não escutei a direção. O céu disse: terra, produza. Olhe para mim, olhe para mim. Enquanto o céu não ordenar nada para você, você não precisa sair do lugar, pode ficar no mesmo lugar. Aleluia. Se ele não mandar você ir, você não vai. Se ele mandar você ficar, você fica. Vai para frente, você vai para trás, você também vai. Para onde ele lhe direcionar, o que ele mandar, o que ele ordenar, é seguindo essa voz que você precisa andar e viver, seguindo a voz da palavra, seguindo a voz de Deus. As suas atitudes precisam ser conforme o que Deus ordenar. Diga amém. A palavra rema revelada, inserida em nós, é o que vai gerar as minhas atitudes. Aí você lembra que a tua palavra guardei escondida aqui no meu coração. Por quê, irmão? Porque quando a palavra está inserida no meu coração, as minhas atitudes começam a ser conforme aquilo que está em mim. A boca fala do que, irmão, do que o coração está? Se eu estou cheio da palavra, o que eu vou falar? Palavra. Se eu estou cheio de Deus, o que eu vou falar? De Deus. Quais são as atitudes de alguém que está cheio de Deus? Atitudes de Deus. Atitudes conforme o que Deus quer, conforme o que Deus ordena, conforme o que Deus manda, propaga, exige, Ele designa. Por quê? Porque aquela pessoa está cheia e repleta da palavra, e a palavra é o próprio Deus vivo e encarnado. Quando você está cheio disso, você fala, você respira, você age, você pensa conforme a palavra de Deus. Diga aleluia! Aplauda o Senhor bem forte! Glória a Deus! A palavra em nós passa a ser a nossa própria vida. A palavra, quando ela impregna em nós, ela começa a fazer parte da nossa própria vida. Aí você olha para uma pessoa e você sabe que aquela pessoa vive a palavra, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pela sua forma de agir, a sua forma de viver e de conviver com as pessoas. Você sabe que aquela pessoa anda conforme a palavra. Por exemplo, Lucas capítulo 10, abre aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é esse meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedagem, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus perguntou: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual maneira. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Essa passagem é uma passagem que nós conhecemos, que nós já tateamos bastante. Nós já temos uma certa prática em ler, em ouvir, em explicar. Mas dentro desse contexto, nessa parábola que Jesus propõe a esse homem, ele diz que duas pessoas que eram envolvidas com a religião judaica, um sacerdote e um levita, desciam de Jerusalém em rumo a Jericó, enquanto um samaritano não era alguém excluído e menosprezado, saía de Jericó e subia para Jerusalém. Vamos entender o seguinte, que Jerusalém, eu vou aqui ao meu modo trazer um simbolismo. Jerusalém significa ou simboliza, dentro do que eu quero trazer aqui, dentro do que eu estou falando, Jerusalém simboliza o centro da palavra, onde a palavra habita. Amém? Jerusalém, dentro do que eu estou falando, dentro do que eu quero trazer para você hoje, Jerusalém simboliza o centro, o organismo onde a palavra está, ali, Jerusalém. E Jericó é o contrário, o oposto, onde a palavra não se encontra, onde a palavra não prevalece, onde a palavra não direciona ninguém. Amém, irmãos? Amém. Aqui, dentro do contexto que eu estou falando. Então a palavra diz que os sacerdotes, os religiosos, saíam de Jerusalém e caminhavam para Jericó. O homem samaritano, sem ser judeu, sem ser ovacionado, sem ser honrado pelos judeus, ou seja, era desprezado, saía de Jericó e subia para Jerusalém. Então nós podemos imaginar e fazer aqui um simbolismo seguinte: que aqueles homens que tinham a sua religião saíam de perto da palavra e caminhavam cada dia para mais longe da palavra, e aquele homem samaritano fazia o oposto, saía de longe da palavra e começava a caminhar para mais perto da palavra. Irmãos, aonde você está na palavra, onde a palavra está em você, o nível da palavra que está em você, vai direcionar as suas atitudes de maneira tal que quando eu olho para as suas atitudes, eu sei o tipo de palavra que está no seu coração. Ou eu sei até que ponto mais próximo você está da palavra, mais longe ou mais perto, depende das suas atitudes. As suas atitudes vão me dizer se você está mais próximo de Jerusalém ou mais próximo de Jericó, mais próximo da palavra ou mais distante da palavra. Aqueles 2 homens eram sacerdotes, eram levitas, religiosos, conhecedores da palavra. Lá em Jerusalém, eles serviam as pessoas, eles ofereciam sacrifícios, eles cantavam, eles tocavam, eles oravam pelas pessoas, porque estavam perto da palavra. Quanto mais perto da palavra, irmão, as coisas são diferentes. Quando eles começam a ficar longe da palavra, eles desprezam os necessitados. Quando você está perto da palavra, eu reconheço as suas atitudes, e posso dizer, as suas atitudes são atitudes de quem anda com a palavra, de quem tem a palavra no coração, porque as atitudes são conforme o local que você está. Diga amém. Amém. Aquele homem samaritano era desprezado, samaritano era alguém que ninguém tocava, ninguém gostava. Aí você lembra de
Jesus falou com a mulher samaritana: mulher, dá-me água. E a mulher disse: como sendo tu judeu e eu samaritano, tu me pedes de beber? Porque havia intriga entre judeus e samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos, não gostavam, era uma raça menosprezada. Mas aquele samaritano, a raça desprezada, caminhava para Jerusalém, caminhava em busca da palavra. Todas as vezes que você começar a caminhar em busca da palavra, suas atitudes começam a mudar. Amém. Diga amém por isso. Então o segredo, querido, é você caminhar em busca da palavra. Quando você começa a se direcionar e querer ir e avançar em busca da palavra, essa palavra começa a direcionar as suas atitudes. Essa palavra começa a direcionar as suas escolhas. Essa palavra começa a direcionar o seu linguajar. Essa palavra começa a direcionar os seus pensamentos. Por quê? Porque você está caminhando para ficar mais junto da palavra. Diga amém. Os sacerdotes ensinavam, os levitas serviam, mas quando eles saíam da palavra, eles desprezavam quem precisava de atenção. Aquele samaritano era desprezado, mas quando a palavra começou, vou botar nesse título, ele começou a aproximar-se da palavra. Ele não despreza quem precisa ser alcançado, mas ele se envolve com quem precisa ser alcançado. Sabe por que nós não evangelizamos? Porque nós estamos saindo de Jerusalém, caminhando para Jericó. Sabe por que nós não estamos evangelizando? Porque nós ainda estamos longe de Jerusalém. Sabe por que nós não pregamos a palavra? Porque nós estamos longe da palavra. Não tem como alguém que está na palavra, cheio da palavra, não falar a palavra. Se você está em Jerusalém, Jerusalém é o lugar da palavra, onde você fala a palavra, onde você vive a palavra, onde você caminha com a palavra, onde você age conforme a palavra. Então o nosso segredo de viver cristão é caminhar segundo a palavra. Então é mergulhando na palavra que eu passo a ter as minhas atitudes conforme essa palavra. Diga amém. A atitude que nós temos me mostram o que nós temos no nosso interior. A atitude que você vai transpassar diariamente, lá na sua família, lá no seu emprego, lá nos seus negócios, lá na sua faculdade, lá na sua escola, aquelas atitudes vão me dizer o que você tem no seu interior. Irmão, esse copo aqui, se eu pegasse ele e sacudisse bem forte, ia derramar ou não ia derramar? Mas ia derramar o quê? Por quê? Porque tem água dentro. Se eu colocasse suco de manga e sacudisse, o que é que ia cair? Água? Não, era o quê? Suco de manga. Irmão, se você está cheio da palavra, não vai pegar você e sacudir para todo lado. Pode sacudir você em todas as direções. Pode pegar você e botar para qualquer lado. O que vai sair daqui, sabe o que é? É a palavra que sai de alguém que está cheio da palavra. É a palavra que sai de alguém que está repleto da palavra. É a palavra que vai sair pelos seus poros. A palavra que vai sair pelos seus lábios. É a palavra que vai ficar entronizada na sua mente, no seu interior. É a palavra. É por isso que nós precisamos estar inseridos na palavra e cheios da palavra, para que a nossa atitude seja conforme a palavra. Por que eu falo palavrão, Samuel? Porque eu não estou cheio da palavra. Por que eu fico com raiva? Não estou cheio da palavra. Por que eu tenho ódio? Porque não estou cheio da palavra. Quando alguém, Samuel, se alguém pisar nos meus calos, sai de perto. Eu faço uma araca, eu rodo a baiana. Aleluia, eu pego uma briga. Tem até um ditado que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Ainda diz assim, com orgulho. E é crente. Crente. Não, eu dou um boi para mas se eu entrar no sabe por quê? Porque quando balança, só derrama o que tem. Só derrama. Se é orgulho, quando você mexe, o orgulho pula. Se é rancor, quando você mexe, o rancor pula. Quando é tudo que não presta, quando você mexe, vai pular, não tem como de correr. Mas se a palavra, nossas atitudes vão ser conforme a palavra. Pode doer, mas não tem como de correr, é a palavra. Você pode até dizer: meu Deus, não quero fazer isso, eu quero matar. Mas eu vou perdoar porque eu estou cheio da palavra. Meu Deus, eu não quero tacar a mão
linguajar, o meu caminhar, as minhas escolhas têm que estar inseridos na palavra. Por isso, querido, se você está em Jerusalém, por favor, não saia de Jerusalém. Se você está na palavra, por favor, não saia da palavra. Permaneça alicerçado na rocha inabalável. Diga aleluia! Aplauda ao Rei dos Reis. Quando nós estamos alicerçados na palavra, querido, tem muitas coisas interessantes nisso. Porque se a palavra me conduz às minhas atitudes, eu não preciso ter medo do que vai acontecer para frente. Amém, irmãos? Ai, meu Deus, amanhã como é que vai ser? Não, irmão. Se a minha vida está conduzida pela palavra, eu não preciso temer o amanhã. Tem um versículo que diz: já fui jovem, agora estou velho, mas nunca vi um justo que nem a sua descendência. Aleluia. Mano, é a palavra. É a palavra que diz. Para que me preocupar se o justo ele vai ser cuidado, a sua descendência também será cuidada? Para que? É a palavra. Se eu estou andando conforme a palavra, irmão, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e eu não serei atingido. Por quê, irmão? Porque o caminho que eu estou caminhando é o caminho que a palavra me conduziu. A Bíblia diz, Jesus falando: olha, o homem prudente edifica a casa dele sobre a rocha, sobre a palavra. Irmão, edificar sobre a rocha. Uma vez eu estava estudando esse versículo, esse texto, e estava lá: e o homem escavou. Mas quando você procura essa palavra lá no original, eu pensava que era fazer como um alicerce que nós construímos aqui, ó. Essa igreja, um exemplo, aqui não, é uma casa. Você corta no chão o alicerce, um quadrado, é assim? Você corta o alicerce aqui todinho, faz o fundamento e leva as paredes. A palavra que tem lá é que ele cavou uma grande fossa, buraco, um grande buraco. Toda a casa, o tamanho que foi a casa foi cavada. Então, foi mais trabalho do que eu pensava. Porque uma coisa, irmão, você cortar numa rocha uma fileira para colocar tijolo. Outra coisa é você cortar o quadrado na rocha. É mais trabalhoso. E o que Jesus estava dizendo ali? De uma vida firmada e conduzida na palavra. Irmão, se você está firmado na palavra, aí sim, se as suas atitudes são conforme a palavra, aí podem vir ventos, podem vir terremotos, podem vir as águas, a casa não cai. Por quê? Porque o que eu agi, porque por onde eu andei, porque o que eu fiz, porque o que eu construí, porque o que eu formei, foi conforme Deus me ordenou a fazer. Amém? O que eu estou falando nesses dias e vou continuar falando é de atitudes. E hoje especificamente eu estou dizendo que a minha atitude precisa ser conforme a palavra me ordenar. A minha atitude para o presente, a minha atitude para o futuro, seja envolvida na minha vida pessoal, sentimental, profissional, ministerial, tem que ser conforme a palavra. Porque conforme a palavra, os ventos vão vir de qualquer jeito. Queira você andar com a palavra ou sem a palavra, os ventos vão vir. Queira você quiser servir a Deus ou não servir a Deus, as tempestades vão chegar. Queira você andar de mão dada com Deus ou de mão dada com qualquer outra coisa, as inundações irão chegar de qualquer jeito. A questão é, se eu andei conforme a palavra, e as inundações, os ventos, terremotos, a tempestade podem vir, mas eu não caio, porque a minha atitude está firmada na palavra. O que eu quero hoje falar para você é: viva conforme a palavra. Quando Deus diz para a terra, produza, aí Deus vai dar uma ordem para você. Porque olha para mim, no seu interior já tem todo o poder para você gerar o que você precisa gerar. Amém. E você já tem, quando Deus lhe criou, irmão, Ele lhe criou com a força, a capacidade e a essência necessária para você produzir o que Ele criou você para produzir. O que você precisa entender é ouvir a voz dEle, entender a voz dEle. Quando Ele dizer produza, você produz. Quando Ele dizer gere vida, você gera vida. Quando Ele dizer ande, você anda. A palavra de Deus é que vai lhe direcionar. Por quê? Porque em você, olha para mim, porque em você já tem todo o poder para gerar tudo que é necessário na sua vida. Amém. Deus não cria nada pela metade, querido. Ele criou a terra, faltava as plantas. Onde é que estavam as plantas, irmão? Dentro da terra. Estava no poder da terra de gerar. O que é que o mundo precisa? Tanta coisa. Está onde, irmãos?
Aqui, ó. Está dentro de você o que essa nação precisa. Está dentro de você o que a sua família precisa. Está dentro de você o que essa cidade precisa. Está dentro de você. Se você ouvir a ordem é produza. Se você ouvir a ordem, a voz é ide. Se você ouvir a ordem é seja sal e luz. Se você ouvir a ordem é sejam meus imitadores. Se você ouvir a ordem, você começa a produzir conforme o que tem em você. Diga aleluia. Então, querido, a sua atitude tem que ser conforme a palavra. E em você já tem todas as forças necessárias para produzir o que Deus quer que você produza. Diga amém? Fique em pé no teu lugar em nome de Jesus.